Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Pode Ver Mulher. Que alegria estar mais uma quinta-feira com vocês. Lembramos que o Pode Ver Mulher vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo canal da Rádio Verona 87.9 e também agora TV Rádio Verona, não é isso, dia 6? Isso é uma maravilha, estamos crescendo graças a você que tem dado like, que tem comentado, compartilhado, isso é muito importante para a gente. Eu fico muito feliz pelo esse crescimento e pela ajuda de vocês. Vivemos em um mundo que nos ensina a cuidar de tantas coisas, mas muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa própria saúde emocional. E é justamente sobre esse olhar, sobre autoconhecimento, relacionamentos e transformação que vamos conversar hoje com a Roberta Mello. Gente, a Roberta é a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga há mais de 20 anos. Olha que alegria! É criadora das vivências, arquitetura da alma e tear da vida. E tem dedicado sua trajetória a ajudar pessoas a compreenderem sua história, ressignificarem suas experiências e viverem com mais autenticidade. Roberta, que alegria ter você aqui com a gente, viu? É uma alegria para mim também, Lene. Muito obrigada pelo convite. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo, gente. A agenda da Roberta é uma loucura, viu? Roberta, são mais de 20 anos, não é isso? Isso, são exatos 23 anos, né? Que vai fazer agora em agosto de formação. E nesses anos todos os dias eu escutei histórias de vida. Nossa, né? Então tem realmente uma bagagem a ser compartilhada. Por que você escolheu a psicologia? Lene, sabe que essa pergunta é interessante? Porque, ao contrário do que se espera, eu não escolhi a psicologia. Não? Não escolhi. Então, assim, retrospectivamente, vendo a minha história, a psicologia veio muito mais como uma solução concreta de um problema, de uma situação familiar à época, né? Que foi a separação dos meus pais, do que necessariamente uma vontade de fazer psicologia, né? Então, assim, eu estava morando em outra cidade e eu queria voltar. Então, o curso, o vestibular de psicologia veio com essa possibilidade concreta. E apesar de, na época, parecer que eu só fui entrando nas portas que foram se abrindo, né? Retrospectivamente, hoje, eu consigo ver que tinha um fio condutor guiando tudo, né? Que tinha a mão de Deus ali, alinhavando esses passos. Eu entendo. Né? Como fosse uma preparação. Mesmo que a gente acha que escolhe as coisas de modo consciente, né? Mas a gente não escolhe. E aí, a psicologia foi acontecendo. Entendi. Na minha vida. Interessante. Em que momento você percebeu que a psicologia era realmente sua missão de vida? Aí eu acho que tem outra diferença, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vamos descobrir qual é a sua missão. Sim. Descobrir qual é o seu propósito. Mas na minha vida não foi assim. Eu acredito que na maioria das vidas não é assim também. Então, assim, a gente vai... Como isso foi acontecendo? Então, essas portas foram se abrindo, né? Então, a psicologia veio como essa resposta concreta. A tanatologia também veio não como uma escolha genuína. Mas também foi assim, eu estava no congresso, me inscrevi para um mini curso de psicologia hospitalar, que era o que eu realmente, né, gostava, achava, eu gosto também. E aí, quando eu passei na porta, tinha lá o nome tanatologia, e a minha curiosidade foi maior. Em vez de eu ir para a porta do mini curso que eu me inscrevi, eu entrei nessa porta, e de lá para cá eu nunca mais saí, porque a tanatologia é a ciência que aborda as questões dos aspectos relacionados às mortes, né? Seja a morte física real ou mortes simbólicas, luto, perda, apego. E também não foi uma escolha, né? Então, assim, eu diria que eu não sou uma psicóloga ou uma mulher que fez um plano de carreira ideal e foi seguindo, né? Então, assim, é como se realmente esse fio condutor, né, de Deus estivesse ali alinhavando todas as questões. E assim também veio a psicologia sistêmica, assim também vieram os vários contextos dentro da psicologia que eu trabalhei. Assim também foi a minha história de vida, né? Então, eu fui uma criança que teve que ser adulta muito nova, que tinha que observar as coisas que estavam acontecendo em casa, que tinha que aprender a entender o movimento das pessoas para sobreviver, né? Então, assim, de uma certa forma, isso tudo é preparação.
também, né? Quando a gente tem essa abertura. Então, tudo isso foi sendo colocado por Deus. Não foi uma escolha consciente. Tem pessoas que conseguem, né? Desde criança, por exemplo, eu quero ser juíza. E aí vai lá, persegue, faz direito, vai estudando, passa no concurso, né? Eu quero ser uma coisa e você lá vai lá e persegue. A minha história não foi assim. E à medida que essas portas foram se abrindo, né? Eu fui entrando, eu fui me colocando. E foram muitos anos que eu queria fazer o melhor que eu podia no lugar onde eu estava. Né? Seja em clínica de hemodiálise, seja em ONG que trabalhava com pacientes de câncer, seja no Hospital do Câncer, em hospital geral, em albergues com moradores de rua, no CREAS, né? Em situações de coordenação também. A minha questão era fazer o melhor que eu pudesse e aprender ali onde eu estava. Nossa, interessante. E todas essas portas foram sendo abertas. E já tem uns anos para cá que eu fui percebendo esse fio que alinhavava tudo isso. Dessa experiência também, né, já veio a questão do Tear da Vida. Que o Tear da Vida é um grupo de terapia, que é uma terapia como a individual, só que a gente faz em grupo, que traz esse olhar como se fosse de cima de um labirinto. Né? Então, assim, quando a gente está dentro de um labirinto, a gente não tem uma visão muito ampla. Sim. A gente só vai ali tentando achar a saída. Quando a gente sobrevoa o labirinto, a gente consegue ver o tamanho do labirinto, né? A proporção, os caminhos que a gente já foi, os caminhos que a gente repetiu, onde que tem uma nova possibilidade, né? E o alinhavar é muito isso. E aí volta para o que você começou a falar, né? Dessa questão de assumir a nossa vida com essa autenticidade, né? Com essa autoria. De ter a mão de Deus, sim, colaborando, mas também ter a nossa. Sim. Né? Que é aí onde muitas pessoas se perdem. Porque para um pouco para esperar cair do céu, vamos dizer assim. Mas Deus te deu essas habilidades e você correu atrás. Você simplesmente não ficou de braços cruzados, não é isso? Isso. Fala mais sobre o Tear da Vida, não é isso? Isso. E o Arquitetura da Alma também, esse projeto que você tem. Isso. O Tear da Vida, ele surgiu porque em todos esses anos, a psicologia clínica, que é o consultório, ele veio muitos anos depois. Sim. Né? Então, assim, eu sempre tive muito ligada a outras instituições, a diferentes contextos, e sempre trabalhei muito com grupos, com equipes, né? Nunca estava ali solitária, digamos assim, e sempre tinha uma instituição. E eu sempre gostei muito de dar aula, de coordenar, de fazer curso, de atender em grupo, de grupos de sala de espera, grupos informativos. E quando eu saí de todas, né, essas experiências foram finalizando, que eu fui para o consultório, ali no início, eu tive um impacto e senti muita falta de estar no meio de mais gente. Né, que o consultório é 1 a 1. E não tem, assim, a questão da equipe, não tem os grupos, né? Então, isso meio que ficou latente em mim. E por causa disso, e também por conhecer, por já ter pego nessa força que a terapia do grupo tem, tinha essa sementinha com essa vontade de criar esse grupo. Então, eu criei esse grupo, tem uns 4 anos. Eu já tive 3 edições, né? Um terminou agora, tem um mês. E aí, daqui para o final do ano, provavelmente eu vou abrir outro. Então, assim, ele é um grupo fechado. Uma vez que a gente abre, as pessoas inscritas, por exemplo, acabou a inscrição hoje. Se a gente tem 8 pessoas inscritas, ficam essas 8, ninguém entra mais. E aí a gente tem 7 encontros quinzenais. Para quê? Para que a gente possa aprofundar esses vínculos e realmente ter ali um lugar de suporte, de entrega, de confiança e de transformação. Né? Esse é o Tear da Vida. Muito bom, muito bom. Vai ter a 2ª edição agora no final do ano, né? Que você fala. Essa vai ser a 4ª edição. 4ª edição. Uhum. Legal. Você me avisa que eu Aviso. Quero participar, gente. Me diz uma coisa. São mais de 20 anos de experiência, né? Isso. Você acha que ainda tem muita gente que ainda é resistente às terapias? Eu acredito. Eu vejo, assim, que depois da pandemia, isso até melhorou muito, né? Porque há 23 anos atrás, ou até mesmo antes, quando eu ainda estava na época dos estágios da faculdade, assim, era realmente um tabu. Porque ninguém queria dizer que fazia terapia. Era mesmo aquela história de coisa pra doido. Pra doido. Né? O nome psiquiatra, então, as pessoas achavam, não tô doida, não tô isso. Isso. E a pandemia foi um marco,
nisso, né? Porque todo mundo foi freado ali na pandemia e muitas coisas, quando o barulho externo silenciou um pouquinho, muita gente começou a ouvir muitos barulhos internos, né? A questão dos medos, dos pensamentos. E isso trouxe esse lugar um pouco mais leve para a terapia. E o que a gente tem hoje, eu acho que já é um outro tipo de tabu. Porque eu vejo que não tem mais essa visão, né? De esconder que faz terapia, de dizer que é para louco. Mas também, Sim. talvez algumas pessoas tenham colocado a terapia como se fosse a solução. Né? A terapia vai resolver isso. A terapia chegou nesse lugar de, eu faço terapia, então pronto, né? Então, assim, não é bem isso. É um outro tabu, né? Porque uma boa terapia, ela não é para ser confortável. Não é para, como eu já ouvi algumas vezes, eu saio da terapia ótima, eu me sinto bem, a minha terapeuta me deixa para cima. Isso também acontece em alguns momentos, mas o principal objetivo de uma boa terapia é devolver a pessoa para a realidade. E a realidade, muitas vezes, não é confortável. Na verdade, precisa que uma boa terapia nos confronte, né? Com as nossas sombras, com as nossas misérias. E quando você encontra um paciente resistente com essa realidade, Roberto, como é que você faz? Porque eu acredito, né, que tem muitos que às vezes ficam resistentes. Não, isso não é comigo, não, isso não é para mim, essa não sou eu. Como é que você faz isso? Sabe o que é engraçado, Lenice? Assim, eu tenho um relativo... Eu posso dizer que eu acredito que eu tenho uma certa habilidade com pacientes resistentes. Eu consigo, né, assim, construir um bom vínculo, consigo... mostrar, né? Trazer, baixar essa resistência, mas claro que isso tudo vem a partir de um bom vínculo, né? Vem a partir da capacidade de mostrar, de argumentar, de fazer a pessoa compreender, né? Não do confronto. E aí, essa de resistência vai diminuindo como consequência. Né? Então, eu diria que se tem uma pessoa resistente que está indo no meu consultório para o atendimento, eu já considero que a resistência não é 100%, porque a pessoa está indo. Então, em uma medida, a alma dela quer. Por mais que tenha a resistência venha de um medo, venha de uma dependência emocional, né? Venha de alguma outra questão. Então, a gente vai trabalhando, às vezes, uma outra área e essa resistência vai diminuindo. Né? Então, depende muito da circunstância. Mas, no extremo da resistência, ninguém consegue salvar ninguém de si mesmo. Verdade. E o autoconhecimento, ele transforma, não é isso? É bem transformador. Eu diria que esse é outro ponto que a gente precisa desmistificar, né? Por quê? Primeiro, a gente precisa entender o que é o autoconhecimento. Não é? Porque o autoconhecimento não é saber do que eu gosto, não é só saber qual é o hobby, saber a minha história. Não é só isso, né? É, sobretudo, conseguir nomear aquilo que tem dentro de mim. É como se fosse um inventário do que tem no meu mundo interior. Conhecer as emoções, né? Não é isso? As emoções, os comportamentos, mas eu diria que, sobretudo, o autoconhecimento é conhecer pelo que a minha vida é governada. Quem realmente está tomando as decisões na minha vida. Quem está escolhendo por mim. Às vezes é uma ferida antiga, é um rancor, é uma mágoa, é um luto, é uma dependência emocional, é um medo. E não necessariamente eu ainda. Entende a diferença? Entendi. Quando a gente se conheceu, a gente conhecia a Roberta em um evento de mulheres, não é? O MQA, muito, muito bom. A mulher que ainda não participou do MQA, eu indico, nós indicamos, Sim, né? com Isso porque certeza. é bem transformador. E lá você consegue conhecer várias mulheres, assim, incríveis, muito, muito inteligentes. Mulheres que são... que têm muita força de vontade de crescer no lado empresarial, no lado de negócios. E eu lembro que você falou muito sobre o luto. Que você trabalha muito essa questão também, não é? Isso. Como é que você faz isso? Porque é um momento que a pessoa está muito fragilizada, não é isso? Sim. Aí eu já queria começar esclarecendo assim, que a gente tem pelo menos 2 tipos de morte. Né? A gente tem a morte real, concreta, que é a morte quando o coração para de bater. Sim. E aí a pessoa morre. E a gente tem as mortes simbólicas. E todas têm luto.
né? Então, assim, por que eu tô te falando isso? Porque a vida e a morte, elas são irmãs. É como uma moeda, né? Cara e coroa, assim, não tem como separar. A questão é o nosso olhar, né? É como o nosso olhar foi educado. Como a nossa cultura educa esse olhar. Porque a gente tem morte simbólica toda hora. Então, assim, se é uma pessoa que não tem filhos e passa a ter filho, ali tem uma morte simbólica, né? De um funcionamento, de um lugar, de um dever. Se é uma pessoa que trabalhou e escolhe se aposentar, mesmo escolhendo, tem uma morte simbólica. Tem um rompimento de um vínculo, tem uma mudança de funcionamento, porque muda o meu lugar, a minha circunstância. Então, tem luta em todo lugar, toda hora. Né? Simbolicamente, o amanhecer do dia é um nascimento e o pôr do sol é uma morte. É um dia que nasce e morre, né? Todo dia. Então, isso tudo, né? É muito dessa maneira que nós fomos educadas a ver. Entendi. Entende? E a questão da fragilidade diante do luto, sabe que já é o contrário? Porque muitas pessoas, quando estão de luto, elas estão não necessariamente frágeis, mas elas estão com dor, com saudade, Sim. com tristeza. Sim. Mas não necessariamente frágeis. Entendi. Repetições de padrões, Uhum. Roberta. Você sabe que a gente sempre está ali repetindo esses benditos padrões, essas crenças, e muitas coisas nos bloqueiam, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre padrões, repetição de padrões. Como a gente repete isso? A gente vive isso, hein? Sim. Aí já juntaria, né, essa questão da repetição de padrões com essa coisa de ter o autoconhecimento, sabendo o que governa a minha vida, né? Então, assim, um padrão, ele é construído ao longo da nossa história, né? Sim, a nossa infância ali na família é a primeira escola de tudo, né? De amor, de como amar, de como enfrentar o mundo, né? De como conversar, tá tudo ali. Começa ali, mas não precisa que ali seja a última história ou a última palavra, né? Só que quando a gente está ali, na infância, né? Ainda dependente realmente dos adultos, a gente precisa sobreviver. E aí a gente encontra uma forma de sobreviver com um funcionamento X. Né? Então, por exemplo, uma criança que entende que amar é agradar, é provável que, se essa criança cresceu, né, em idade cronológica, mas ainda não amadureceu, não saiu do automático e não tomou a consciência que esse padrão governa a vida dela, a tendência é que ela vá repetir esse comportamento nos outros relacionamentos. E a tendência é que esse padrão se repita até que a gente tome consciência, nomeie, elabore, tenha aqui aquela reintegração e comece a funcionar diferente. Entendi. Então, tudo que é repetido, que a gente não percebe que está repetindo, vai continuar sendo repetido até eu conseguir compreender. Então, a pessoa, ela está ali repetindo padrões, mas ela tem que ter a consciência que, ó, isso aqui é algo que não quero mais, não quero pertencer mais. Então, ela tem que nomear e ter consciência que ela tem que mudar aquele padrão. Em relacionamentos, em trabalhos, enfim, tudo. Tudo, especialmente dela com ela. Porque aí ela também vai fazer isso com ela. Com ela. Porque entende que esses padrões, né, essas visões, elas estão na nossa lente. Não tem como olhar o mundo. Então, se eu te der agora um óculos de lente vermelha para tu ficar usando, tudo que tu olhar vai ter ali o tom vermelho. Entende? Então, se é uma criança que aprendeu que ela precisa estar sempre sob pressão, sendo cobrada, muito exigida, ela vai tender a tentar ter um controle das coisas e das pessoas, porque isso vai trazer uma falsa sensação de segurança. Segurança. Entende? Então, assim, a gente precisa saber o que governa a nossa vida. Às vezes é o medo da escassez, é o medo de ser abandonado, né? É o medo de não ser amado, de não amar. Então, dificilmente a gente tem, sem essa reflexão. Então, assim, a gente tem acesso hoje a muito conhecimento, e muito conhecimento bom. Sim. Mas não basta conhecer. Não é só conhecer que eu transformo, né? Eu preciso pegar esse conhecimento e construir algo
na minha vida, para mim. Então, assim, quando você fala uma pessoa resistente vai ter essa dificuldade, vai conseguir olhar para todo mundo, menos para ela. Então, e cada circunstância e cada pessoa a gente precisa ir vendo dentro, né, da função, do lugar, da especificidade, assim, da individualidade daquela pessoa. Sim. É uma arte. É uma arte. Eu me considero um artesã. Que aí a gente vai meio que construindo, esculpindo isso junto com a pessoa. Muitas mulheres, elas vivem exatamente em relacionamentos abusivos. Violência física, psicológica, patrimonial, enfim, são vários tipos de violência. E elas, às vezes, se acostumam naquele relacionamento porque elas não conhecem outra realidade, não é? Sim. E isso é bem impactante, muito, sabe? Como a maior parte desses anos, eu trabalhei com oncologia, né? E tem uma coisa bem importante que me fascina, eu vou começar por aqui para chegar onde tu falou, né? Sim. Que me fascina no trabalho com a morte. Quando a morte entra no cenário, ou a ideia da morte, ou algo que simbolize a morte, geralmente, na maioria das vezes, todas essas questões que são supérfluas, elas viram fumaça, quase que instantaneamente, né? Então, por quê? É o extremo oposto disso que você está me perguntando. Uma situação abusiva, a pessoa continua porque ela se perdeu de si mesma, porque ela não sabe mais qual é o centro daquela vida, o centro pela qual ela está decidindo, onde que ela se perdeu. Nessa outra situação, quando essas pessoas estão diante das questões concretas da morte, elas parece que quase que automaticamente, quando elas se permitem, elas voltam para o centro, num piscar de olhos. E aí, quando a gente está no centro, tudo é muito claro. Porque o centro que eu falo é assim, estamos no nosso lugar, não estamos brigando com a realidade, né? Por mais que essa realidade não seja uma realidade que eu queira, tipo que a pessoa não escolheu adoecer. Sim. Mas quando ela não briga com aquela realidade, a clareza aparece. Quando a gente tem essa situação de relacionamentos abusivos, tudo que a pessoa faz é brigar com a realidade. É não conseguir ver a realidade, ou não conseguir, ou não querer, ou não poder, enfim, né? Tem motivos diferentes. Mas quanto mais eu recuo, ou eu resisto, ou eu não me coloco nos caminhos para que eu veja a realidade, mais sofrimento, mais distanciamento e mais vulnerabilidade para repetir aquele padrão. Porque o que algumas dessas mulheres que eu também já trabalhei, né, em situações de violência, de abuso sexual, é assim, mas ele me ama. Já pediu desculpa. Vai mudar. Mas as ações não mudaram. Então, o que é brigar com a realidade? Uma das possibilidades. Eu prefiro ficar com o que está sendo dito do que nomear e realmente entender que é tipo, puxa, isso não é amor. Isso não é respeito. Isso não é nem casamento. Nem matrimônio, muito menos. Entende? Entendi. E aí, às vezes, realmente é muito difícil fazer isso sozinho. Porque, em uma certa forma, o mundo... Até porque muitas delas nem conhecem como se livrar disso, não é isso? Porque foi ali um padrão que elas cresceram vendo que aquilo ali o pai fazia com a mãe, ou então o avô já fazia com a avó. Então, é a realidade que elas acreditam que realmente o relacionamento é assim. É aí onde entra onde a tecnologia pode nos ajudar. Mas aí tem que vários fatores convergirem, né? Eu preciso ter a abertura para olhar, eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso atravessar aquela dor que é ver aquilo. Porque assim, então se uma pessoa teve esse padrão, então ela vai ficar presa nesse padrão porque os pais eram assim? Não. É aí onde entra a escolha com quem eu me relaciono, as coisas que eu assisto, os vídeos, os seriados, o cinema, o filme, os grupos onde eu estou inserido, né? E aí a gente tem que estar atento para ir observando, porque às vezes a pessoa até faz tudo isso, mas está ainda muito anestesiado, está ainda muito só no automático, então nem percebe. Exatamente. Né? Nem vê.
passa e não vê mesmo. Só segue. Só segue, aí cai nessa desculpa de o relacionamento, meu relacionamento é saudável. E não é saudável. É um padrão que ela acostumou ali. E que, ele me pediu desculpa e tá tudo bem. Aí repete novamente. E vai ser repetido em diferentes níveis, em diferentes contextos, não só marido e mulher, né? Até que a gente tome essa consciência e tenha a coragem, porque é como se fosse uma prisão emocional, né? É essa coisa da dependência. Então, na prisão emocional, a porta está aberta. A gente é que não sai. Nossa, ó, gente, essa frase foi bem profunda. Isso. A porta está aberta, só a gente que não sai. A gente que não sai. É igual aquele conto da caverna, não é isso? É isso. Da caverna de Platão. Exatamente. É isso mesmo. Nossa, gostei. Tem uma pergunta boa também. Quando é que a pessoa reconhece que, não, eu estou no meu limite da saúde mental, eu preciso de ajuda? Porque tem umas que ainda, como você falou, depois da pandemia, a questão da saúde mental chamou mais atenção. As terapias chamaram mais atenção. Sim. As pessoas passaram a ter um outro olhar com a saúde mental. Diz pra gente, quando é o momento que a pessoa realmente tem que, não, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso conversar, eu preciso procurar ajuda. Qual é o momento que a pessoa tem que ter consciência que não, eu preciso desse apoio? O que eu tenho visto, Lene, assim, o que eu tenho estudado, é que esse momento, ele chega bem antes, por exemplo, de ter insônia, de ter ansiedade, de ter palpitações, de ter uma crise de pânico, ele já vem bem antes. Uhum. A questão é que, na maioria das vezes, como é um processo, né, complexo e realmente a pessoa tem que estar ali querendo, porque não é fácil, mas é possível. Às vezes a pessoa só procura ajuda quando ela já está muito cansada. Então, a maioria das pessoas chega muito cansada. Não é um cansaço físico, né? É um cansaço de funcionar como um personagem. Porque eu ando pisando em ovos e eu não posso ser quem eu sou. É um cansaço de viver uma mentira. Porque o ser humano mente para si mesmo e acredita. Sim. Na mentira que está contando. Né? É o cansaço de andar em círculos. De, meu Deus, eu já estudei tanto, eu já fiz tanta terapia e eu continuo com esse problema, eu continuo funcionando assim, eu continuo com essa dor. Né? É um cansaço de não saber o que fazer. Né? A quem pedir ajuda. Sabe, são vários tipos de cansaço. Porque a gente tem muito acesso hoje, mas a gente tem cada vez mais ficado menos tempo em silêncio. A gente não tem a cultura de refletir as nossas ações, de refletir a nossa responsabilidade naquilo que a gente reclama. A gente tem um impulso de achar os culpados. Sim. Né? De apontar o outro, de trazer a circunstância, até Deus, muitas vezes. Mas qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha parte nisso que eu estou reclamando? Né? Que seria realmente o início disso tudo. Porque tudo que nos acontece não é o que determina. O que determina o nosso sofrimento ou a qualidade da vida ou do adoecimento é o que eu faço com o que me aconteceu. Porque as coisas vão acontecer. Né? Vai ter medo, vai ter culpa, vai ter problema, vai ter perda, vai ter morte, vai ter decepção, vai ter tudo isso. É uma vida, né? Porque é da vida. É da vida. Não adianta você, eu não quero ter problema na minha vida. Não adianta. Apesar de que muita gente quer e realmente busca isso. Mas para eu conseguir isso, só tem uma forma. É eu não viver. E aí são as pessoas que seguem sobrevivendo. Elas só vão reagindo ao que acontece. Elas não estão na autoria da vida delas. Elas funcionam quase como que zumbis. Entende? Então, assim, é todo essa funcionamento, essa forma de olhar o todo que começa com a reeducação do nosso olhar. Entendi. Porque se eu não olho, eu não consigo nomear. E se eu não tenho ali um contraste para parar e olhar de verdade, que é uma coisa que eu sempre falo, né, no Instagram, assim, você está acordado ou desperto?
né? O acordado é muito simples. Você tá de olho aberto, o coração tá batendo, você tá ali vivo, você acordou. Mas o despertar exige essa consciência. Exige não ser mais dominado pelos medos. Exige a coragem de fazer escolhas. Exige assumir tudo isso, né? Em primeira pessoa. Isso é estar desperto. É esse o movimento, né, que realmente nos torna inteiros, vivos. Não mais à margem da nossa própria vida. Como já ouvi, né, de algumas pessoas, assim, eu era passageiro da minha vida. Né? Eu estava no banco do carona e eram outras coisas que estavam decidindo o destino. E tem uma dor que eu acompanhei muito nesses anos, assim, a dor de quando essa pessoa percebe isso e essa pessoa, de fato, não tem mais tempo de vida para reorganizar esse caminho. Entende? Porque o tempo todo foi ali, foi sendo uma passageira, né? Estava ali do lado do passageiro, isso é sério. E aí, infelizmente, essas pessoas só perceberam isso quando elas já estavam morrendo de verdade. Né? Não tinha mais como refazer alguns caminhos. Então, quanto mais cedo, em idade cronológica, né? A gente consegue ter essa consciência para ter esse contraste e reassumir esse controle, melhor. Porque, hipoteticamente, nós vamos ter ainda um tempo, né, se assim Deus permitir, para refazer alguns caminhos. Então, essa era uma dor muito, muito viva, sabe? Muito palpável. Que não tinha mais o que fazer com a realidade mesmo. Então, essa pessoa só tinha um lugar para ir, que era internamente, para as questões da alma mesmo. Não tinha mais muita coisa concreta, além de fechar ciclos, de pedir desculpa, né, de entender como era que ela queria ali aquele momento de despedida. Então, muitos anos da minha vida eu trabalhei com isso. Né? E isso me deixou apaixonada, não pela morte, mas pela clareza que a morte traz, sabe? É como se eu tivesse aprendido o que é estar vivo, acompanhando esses processos de morte. Né? Então, para mim, é muito claro isso, é muito vivo. Entendi. E isso tá na minha lente, assim, eu nem quero tirar e nem consigo, porque tudo que a gente vai aprofundando, uma vez que a gente vê, não dá para desver. Né? E se a gente vivencia, aí é que não tem como desfazer mesmo, né? Então, a gente vai transformando. Essa é o ideal. Legal, Roberta. Me diz, mais de 20 anos de experiência de consultório. Quais são os desafios emocionais que as mulheres mais trazem, assim, atualmente? Sabe? Porque são vários, né? A mulher, ela tem uma sobrecarga gigantesca. Isso é bem interessante, sabe, Lene? Porque a essência, né? Do que as mulheres, do que os homens, do que as crianças, do que o ser humano precisa e quer, ela não muda. Que é o quê? Todo mundo quer ser aceito, quer ser amado, quer amar, né? Quer ter ali um pertencimento, quer ter um reconhecimento. Todo mundo vem com esse chip. Todo mundo quer isso. Como o mundo está mudando e vem mudando cada vez mais, então a forma de viver isso ou de sofrer pela ausência disso é que vai mudando. Mas a essência, o indivíduo não muda, né? Então, quando você me pergunta. E as mulheres? O que existem muito, né? Nas pesquisas e no trabalho, nos estudos e, sobretudo, na minha prática, é aquela mulher que entra na armadura da sobrevivência porque acha que realmente é o que precisa acontecer, porque tem um medo, porque está sozinha, porque, sei lá, qualquer motivo, e não consegue mais sair dessa armadura. Se perde dela mesma. E aí cansa, porque essa armadura, que é o modo de sobrevivência, ele nos ajuda no período da crise. No período realmente da guerra, digamos assim. Depois que a gente sobrevive, não faz sentido. Você imagina um soldado que vai, né, para a guerra com a armadura e aí ele sai da guerra e fica andando no mundo real com a armadura, se não tem mais guerra. É mais ou menos assim. Então, são mulheres que muitas vezes não conseguem pedir ajuda, não conseguem descansar, não conseguem porque se perderam delas. Então, não é nem que elas
escolham propriamente isso, né? Elas se perderam, então é preciso esse resgate. É preciso ir saindo dessa armadura, né? Entendendo realmente cadê a essência, quem é essa mulher, onde a alma dessa pessoa se perdeu, né? E aí é onde entra já a questão do arquitetura da alma. Ah, que legal. Que nasceu exatamente de uma dor como essa. Então, à medida desses anos todos que eu fui escutando as histórias, e especialmente quando eu entrei no consultório, que tem, sei lá, uns 12 anos que eu tô só na clínica, eu fui percebendo os padrões, fui reafirmando os padrões. Então, assim, não importava se era uma pessoa que é morador de rua, que está no albergue, que está no CRES, que sofreu violência, se é adulto, se é criança, se é homem, se é mulher, se está com câncer, se não está, se está vivo, se está morto, se está fazendo tratamento X, se é acompanhante. Então, assim, os padrões, eles vão se repetindo. E o que acontecia? Entrava gente, saía gente, mudava o CPF, mas alguns conceitos sempre tinham que ser reorganizados. Como, por exemplo, o que é o amor? Ah, minha vida tá boa. O que é uma vida boa? Não, mas eu tô bem. Como que você tá bem? Me explica, me fala. Não, melhorei. O que mudou na sua vida que você pode dizer que melhorou? Então, muita confusão nesses conceitos, entende? Então, assim, qual é o meu sonho? O que dá sentido para a sua vida? Quem é você? Do que você gosta? Sempre, antes até mesmo de chegar lá no cerne, que é a demanda do que a pessoa precisa trabalhar, sempre tinha que reorganizar isso e geralmente passava pelos mesmos fundamentos, pelas mesmas estruturas. Então, percebendo esses padrões, eu criei a arquitetura da alma para que a gente possa ter esse espaço. E aí, para ampliar, não ser mais só os meus pacientes, né? Que isso eu fazia no individual, ao longo do processo de terapia deles. Para ampliar, para que mais pessoas possam redescobrir esses fundamentos que sustentam a vida humana. Porque sem eles, é muito difícil a gente conseguir fazer tudo isso que a gente está falando aqui desde o início, né? Perceber um padrão, sair dessa prisão emocional, sair da armadura, ter uma vida leve, ficar inteiro. Começa, por exemplo, no que você trouxe do relacionamento abusivo, né? Então, Sim. assim, o que é o amor? Bom, se essa mulher aprendeu que o amor, né, é essa falta de respeito, que para eu ser amada, a pessoa só não vai me dizer que não me ama, mas não importa se ela vai ter ações de desrespeito. E às vezes é verdade. A pessoa não sabe mesmo. Entende? Não é por outro motivo. E a mulher, ela tem essa mania, né, de priorizar todo mundo e, por último, ela mesma. Porque à medida, né, que essa mulher foi reagindo, foi sobrevivendo, ela foi colocando outras coisas no centro. Por exemplo, se a mulher entende que o valor dela é porque tem que ser algo pesado, tenho que fazer muitas coisas, ou eu tenho que estar sobrecarregada. Então, ela vai colocando isso tudo como prioridade, porque, no fundo, ela entendeu que para ela ser vista, ela tem que fazer tudo isso. Então, não é aquela história, a gente pensa que escolhe as coisas de modo consciente. Mas não é a gente que está escolhendo de modo consciente. A gente, muitas vezes, está só reagindo a essas outras questões. Por isso que é importante eu entender, poxa, mas então, o que é o amor? O que é que governa os relacionamentos? É só a minha vontade? Ou é uma justiça no sentido de uma virtude? O amor, na arquitetura da alma, é como se a gente fosse construir uma casa para a nossa alma morar, né? E aí, quase todo mundo entende e fala até assim, não, mas o amor é o que mais importa. Tem que ter amor. Só que o amor, na estrutura de uma casa, você, por exemplo, acha que o amor seria o fundamento da casa, o chão, onde a gente pisa? A maioria das pessoas acha. E, na verdade, o amor não é o chão, o amor é o teto. Então, como que eu vou ter uma casa que não tem pilar, que não tem coluna, que não está com a fundação bem organizada, essa casa vai sustentar o teto? Não vai. Entende? Então, para ter um amor maduro,
um amor que realmente funcione como o amor é, eu preciso entender o que é o bem e o mal, eu preciso entender o que é a verdade, eu preciso saber a ordem do que eu coloco no centro. Quais são as minhas prioridades, qual é a hierarquia, como é que eu consigo trabalhar a virtude da justiça nos relacionamentos. Eu preciso saber o que é liberdade, eu preciso saber o que é responsabilidade. Entende? Eu preciso dessa estrutura para que essa estrutura sustente o amor. De toda essa fundação, como você falou, né? Preciso. O que eu vejo também, Roberta, é que muitas mulheres, elas se envolvem muito cedo em relacionamentos. E aí vem a questão de filhos, aí ela acaba... Vem acontecendo coisas absurdas com crianças ultimamente, que você olha, você fica, meu Deus, é um negócio muito sério. Aí você vai ver, a mãe é muito jovem, o pai é muito jovem, e eles ainda não têm aquela responsabilidade mesmo de cuidar de uma família, que família é uma coisa bem séria. E eu vejo que elas vêm desses padrões aí, dessa mentalidade, dessas crenças. E nisso, pior que envolve crianças também, não é isso, Roberta? Isso. Aí, assim, essas histórias, elas explicam, mas elas não justificam. Elas não justificam. Senão, a gente precisa entender que o padrão que uma pessoa vive na infância é uma prisão, vira aquilo ali, eu não tenho outras possibilidades. Sim. Né? Então, assim, isso explica o que acontece, mas não justifica. Não justifica, exato. A responsabilidade, ela não se ausenta do dever que essa pessoa tem com a criança. Ah, mas eu não quis. Mas é a sua circunstância. Entende? Uhum. E a outra questão que é importante nisso que você está falando é assim, termina que essa violência vai se repetindo com os inocentes. Né? Porque só uma criança é realmente vítima, porque ela é realmente independente. Por mais que um adulto tenha tido uma história difícil, não justifica e não tira a responsabilidade. É um dever. E independe da nossa vontade, do nosso querer. Eu entendo e eu concordo que é muito difícil. É por isso que tem essa complexidade mesmo. E é por isso que ela, tanto mulher como homem, tem que procurar o autoconhecimento, né? Sim, entende que quando a gente fala aqui de autoconhecimento, pode ter, né? Pessoas que estejam escutando que acham que o autoconhecimento é só com terapia. Não é só com terapia, né? Às vezes, você tem ali um padre, você tem um pastor, você tem uma pessoa que já construiu isso, um professor que você diz, ô professor, eu tô com essa dificuldade. Eu vi que você tem uma família, como o senhor faz? Onde que o senhor busca? Né? Quem são as pessoas que trazem para você a inspiração daquele modelo que você gostaria de construir na sua vida? Né? No YouTube, enfim, tem tantos acessos de tantas coisas boas hoje. Às vezes a pessoa realmente não sabe onde procurar. Mas dá pra gente ir, né? Investigando, buscando, pedindo ajuda, conversando. Não é fácil, mas é possível. E esse é um caminho. Tem que a gente caminhar mesmo. Você trouxe aí a Arquitetura da Alma, que é um projeto, né? Isso já tá com quanto tempo, a Arquitetura da Alma? Já, a gente fez a primeira edição no início do ano e a gente vai fazer agora a segunda edição, que vai acontecer dia 22 de agosto. Ah, que bom. Que é um sábado. É bom você divulgar. Aproveitar, né, e convidar todos vocês para essa outra edição da Arquitetura da Alma, que vai ser dia 22 de agosto. Tem no meu Instagram, que é @RobertaMeloPsicóloga, tem lá o link. Vocês podem falar lá no link do suporte que a gente passa todas as informações e vai ser muito bom ter vocês lá comigo. Aguardo vocês. Dia 22 e você de agosto. Também. Eu já me prontifiquei, porque é algo que mexe muito o profundo da gente, né? Muitas dores. Eu já vi no teu Instagram e eu achei super interessante. Essa questão da cura. Existe cura para todas as dores emocionais, Roberta? Não, né? Não. Assim, a cura é até algo que a gente não tem como prometer mesmo. Como psicóloga, em todos esses anos, que eu te diria, né? Não é o psicólogo que cura, que salva. Não é a própria pessoa sozinha, né? São várias coisas que convergem. Então, é como se
a terapia, a maturidade, reforçar-se essa identidade e a pessoa vai fazendo o caminho. E aí ela chega em um determinado momento que a graça precisa alcançá-la. Né? Ali tem uma redenção e existem dores que só Deus mesmo que alcança. Então, assim, tem dores que a gente não cura, mas a gente consegue reconhecer, reparar em algum nível, a gente consegue cuidar. Então, se tratando de dor na alma, assim como as dores físicas, que é também uma coisa que a gente estuda muito na dor total, nos cuidados paliativos, a questão do controle da dor mesmo, físico, emocional aqui. Uma dor, ela só é insuportável quando ela não é cuidada. Entende? Então, assim, bom, se a pessoa perder alguém que ela ama, é uma dor que não tem cura. Não existe cura para uma dor assim. Né? Mas tem como cuidar. Tem como atravessar a dor e encontrar um sentido para essa dor. Até é importante, lembrei, você fazendo essa pergunta, quando eu trabalhava na oncologia. Uma paciente chegou para mim e falou assim: Roberto, eu queria entender uma coisa. A gente está aqui na clínica de oncologia, lutando para continuar vivo. Estamos aqui, né, passando por esse tratamento, não é fácil. E eu queria entender, porque a gente está aqui fazendo todo esse esforço para ficar vivo, e ontem a minha vizinha de 16 anos, bonita, com família, estudando, decidiu morrer. Né? Então, isso me marcou muito, porque realmente a vida é assim. Então, o que é que faz pessoas em um contexto terem uma reação e em outro contexto ter outra reação? E, às vezes, o que faz pessoas com o mesmo contexto, ou parecido, porque nunca é o mesmo, né? Terem reações completamente diferentes. Porque eu conheci pessoas muito cultas, né? Muito bem financeiramente, de família, que tinham uma dor muito grande na alma, uma desordem interior muito grande. Conheci pessoas também que não tinham tudo isso, mas tinham uma paz, uma segurança admirável. Mesmo assim, inspiradoras, né? Então, assim, o que determina tudo isso é justamente a estrutura que eu construí ao longo da minha vida, a estrutura interna, que quando vem a crise, eu atravesso a crise de uma forma menos difícil, mais difícil. Eu atravesso a crise de formas diferentes. Entende que se a gente está aqui, a estrutura que a gente construiu internamente até agora, e quando a gente chegar ali na porta e tiver uma tempestade, uma crise, uma doença, uma perda, não vai dar daqui para o caminho da porta para eu construir essa estrutura. Então, eu já teria que ter construído isso. Como a gente não tem essa educação, né? A maioria de nós não tem esse discernimento, então as crises nos pegam meio que desprevenidas. Entendi. E aí, em meio a uma crise, para construir a estrutura é bem mais difícil. É bem mais difícil. Não é impossível, mas é mais exigente. Entende? Aí vi também a questão do perdão, não é? O quanto é necessário também o perdão. O perdão a gente já entra em outro patamar, né? Você tem o perdão com a gente mesmo, né? O perdão com o outro. Mas, de uma certa medida, a falta do perdão traz ali, meio que escondido, uma soberba. De achar que eu posso estar um pouquinho no lugar de Deus. E aí eu que vou julgar quem merece ser perdoado, quem não merece, quem que errou na história, quem que acertou, entende? Porque o perdão é muito mais para que a pessoa consiga liberar aquela dor, aquela mágoa e ter um movimento que a vida vai caminhar. As pessoas que têm mágoa e rancor, elas não conseguem ter uma vida leve. Muito pesado. Elas ficam pesadas e presas. É importante vocês saberem disso. E muitas vezes elas acham de uma forma, às vezes ilusória ou infantil, não sei, que fazendo isso vai punir ou ensinar as pessoas que elas acham que foi quem fez o mal a elas. Né? Como isso fosse manter. Às vezes é alguém que ainda não quer mesmo romper o vínculo. E quer continuar o vínculo nem que seja pela dor. Entendi. Entende? Então, cada movimento é um a um mesmo. A gente realmente precisa ver. Não tem uma única coisa que a gente possa dizer que vai servir para todo mundo 100%. Né? Então, esses direcionamentos, eles
eu trago aqui de acordo com o funcionamento humano, com o funcionamento da vida. Claro que tem as individualidades. Sim. Né? E, às vezes, muitas circunstâncias sobrepostas vão tornando um pouco mais difícil algumas histórias e outras não. Então, não tem como a gente dizer que uma pessoa que foi abusada, né, que viveu situações muito difíceis, é só a interpretação. Não é. Tem circunstâncias que são mais difíceis do que outras. Sim. Então, não é só o fato que aconteceu e como eu vou interpretar. Não. É verdade ali. Teve uma violência, teve um roubo, né, de pureza, de dignidade, de respeito. Então, algumas circunstâncias são muito mais difíceis do que outras. Sim, sim. E essa comparação... São coisas que a gente fica, meu Deus, não consigo nem imaginar, não é isso? Isso. Então, assim, essa comparação que até o Instagram, né, a tecnologia favorece mais, porque é muito fácil eu saber, eu ter acesso ao que acontece na vida das pessoas. Então, essa comparação termina sendo muito cruel, às vezes. Porque não dá para, por exemplo, eu querer ter o que o outro tem sem pagar o preço que o outro pagou. Ah, não, mas eu quero. Mas eu quero. E aí as coisas vão se confundindo, vão se misturando e a gente vai saindo da realidade. Aí volta tudo de novo para os padrões. Muito bom, Roberta, muito bom mesmo. Me diz uma coisa, é possível viver com mais autenticidade? Sim. Graças a Deus. É possível, Lene, assim, quando que a gente tem essa autenticidade, né? Quando a gente está no nosso lugar. Quando a gente não briga mais com a nossa realidade. Quando ela consegue se posicionar, não é isso? Isso. Quando a realidade é maior do que o meu ego. Quando a realidade é maior do que a minha expectativa. Quando a realidade se sobrepõe aos medos, às feridas. Então, assim, essa é a minha realidade. E a nossa realidade, a nossa circunstância já aponta vários caminhos. Então, se a gente é mulher, mãe, esposa, professora, né, tem determinada função, cada lugar desse, que é lugares, né, lugares existenciais ali, nos apontam um dever, uma função, uma possível postura, um caminho. E cada vez que a gente se esquiva, ou que a gente por preguiça, ou que a gente adia, ou que a gente não está ali funcionando com esse lugar, a gente vai se perdendo. A gente vai somando os pesos, né? Então, assim, já conversei com muitas pessoas que têm o quê? Vários lutos em aberto. Uhum. Né? Então, essas pessoas vão acumulando esses sofrimentos para debaixo do tapete. E isso pesa. Pesa muito. Entende? Então, é mais ou menos isso. É como se a gente tivesse que, em algum momento, voltar, olhar a nossa história, ver como a gente está contando a nossa história, reorganizar esse olhar e transcender aquela história. Né? Então, já atendi pessoas, um exemplo, né? Um senhor que entendeu que o pai, por exemplo, abandonou a família porque ele não podia trabalhar, que ele tinha lá uma doença X e o médico falou que se ele fosse trabalhar ele ia morrer. E esse filho cresceu acreditando que o pai não amava a família, que o pai abandonou a família, porque ele era criança à época, né? Uhum. E às vezes, quando a pessoa morre, quem fica sem a pessoa também pode sentir como um abandono. Sim. Só que quando a gente foi trabalhando tudo isso, o que é que ele viu? Que o pai dele cumpriu o dever dele, mesmo assumindo o risco de poder morrer. Como que eu vou dizer que isso não é amor? Que isso não é cuidado? Isso. Entende? Então, ele ia ficar em cima de uma cama, vendo um monte de filho, que ele tinha, sei lá, mais de 10 filhos, né? Há muito tempo atrás, com a esposa. Então, assim, às vezes é uma forma de contar essa história mesmo. E às vezes as próprias pessoas também vão reagindo, vão se defendendo, vão se protegendo e falam assim, meu pai, que nem saber da gente não, ele foi-se embora. Isso era uma das coisas que ele ouvia quando criança. Né? E aí, adulto, ele foi reorganizar essa história com os fundamentos corretos. Então, em que eles estavam apegados? O médico disse, não trabalhe, senão você vai morrer. O que eles entenderam? Então, se meu pai foi trabalhar, é porque ele queria morrer. Se ele queria morrer, é porque ele não ama a gente. E se ele não está aqui, é porque ele abandonou. Uhum.
né? Quando, na verdade, essa era uma parte, e o todo era muito maior. Né? Então, a gente também tem isso. Quando um ponto específico dói, a nossa tendência é de ficar olhando para cá. Sim. E aí, às vezes, é preciso a gente se afastar um pouquinho, ter um pouquinho desse olhar de cima do labirinto para poxa, eu achei que era só isso aqui, eu tô vendo que é uma coisa enorme. Tem aquela questão também, né? Você recebe aqui vários elogios, tá muito bom, tá não sei o quê. Mas se uma pessoa diz, não, isso não tá legal, tá ruim, aí você só olha para aquilo, né? Isso. Aí vem aquela história, um pontinho preto no branco, você só olha para aquele lá. É um negócio sério, a gente tem que trabalhar muito isso, né, Roberta? Porque se agora também eu disser, não pensa no elefante cor-de-rosa. Aí a pessoa pensa... Tu já pensou no elefante cor-de-rosa? Exatamente. Entende? Por isso que é importante e necessário a gente conhecer o que é mesmo a realidade, o que é o ser humano, o que é a vida, o que é cada uma dessas coisas. Porque a nossa tendência é receber, pronto, e não questionar. Então é isso? Tá bom. E seguir. Não ter essa reflexão, não se apropriar desses recursos, que é o que realmente faz a gente ser gente. É verdade. Né? A gente está inteiro. Legal. Entende? Muito bom, Roberta, conversar contigo, viu? Muito, muito bom. Eu também tô adorando. Bem mais esclarecedor. A gente tem uma visão muito mais profunda. Eu quero que você deixe um recadinho para aquelas pessoas que estão emocionalmente cansadas. Que às vezes pensam que o cansaço é só o físico, não, mas é o emocional, né? Eu quero que você deixe um recadinho para essas pessoas. Sim. O cansaço físico, ele é até mais fácil de resolver, né? Você toma ali a vitamina. Bem mais tá fácil de resolver. Mas, assim, qual é o recado que eu queria deixar? É que essas pessoas tenham coragem, né? Tenham coragem de se render à realidade. Geralmente é bem mais leve, apesar de ser desconhecido, né? Mas é bem mais leve, então é coragem. Né? Tenham a coragem de se render à realidade, de nomear a realidade, de conhecer as sombras de vocês. Ao mesmo tempo que é desafiador, é também muito libertador. Muito libertador. É isso que eu espero que vocês consigam. Ai, que bom, minha amiga. Que bom que você deu esse tempinho pra gente, viu? Na sua agenda tão apertada. Roberta Mello, gente, muito obrigada, minha querida psicóloga. Mais de 20 anos de experiência, gente. Ela tem muita bagagem. Onde é que a gente pode encontrar a Roberta? Eu faço atendimentos, né, clínicos no consultório, no Centro Médico JK, que é ali em frente à Clínica Vitalis, no Jockey. Sim. Também tenho contato no Instagram, que é @RobertaMelloPsicóloga. E eu vou esperar vocês dia 22 de agosto, na próxima edição do Arquitetura da Alma. Já tem o local exato, Roberta? A gente está finalizando. Pronto. Mas já estamos com as pré-inscrições no link do Instagram. Se fizer sentido, né, que tá ouvindo a gente, tudo isso aqui que a gente conversou, lá a gente organiza bem mais. A transformação, né, que geralmente as pessoas trazem é assim, Roberta, eu consigo agora ver a minha história com uma outra clareza, eu tô percebendo coisas que eu não percebia, que é algo que talvez vocês tenham também percebido aqui nessa conversa, né? Sim. Que é até de uma forma mais informal, eu diria, né? Que é uma conversa mais lá, tem um passo a passo mais estruturado, tem vivências, né? Então, o objetivo é que as pessoas saiam da Arquitetura da Alma não com respostas, mas com as perguntas certas. Que horas que começa a Arquitetura da Alma? 8h30. 8h30. O dia todo? O dia todo. Pronto. O dia todo. É um né? sábado Que é sábado, inteiro, é sábado. Né? Isso. Aí a data já é essa, né? E já podem ir se organizando. Então, a ideia é que quem estiver lá realmente saia com essa clareza de quais são os fundamentos, como eu faço para amar mais, para ser amado, para ter esse amor maduro, quais são as perguntas que eu preciso me fazer para que eu comece esse processo de conscientização, né? E tudo isso aqui que a gente conversou nessa horinha. Ai, que bom, Que foi Roberta. muito bom também estar aqui, Lene. Muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada a você, minha amiga. Gente, olha, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar esse conteúdo com a Roberta Mello, viu? Não é toda quinta-feira que a gente tem uma Roberta aqui. Mas vamos comentar, curtir, compartilhar, que é muito proveitoso, viu? Gratidão, minha amiga. Lene, e eu esqueci de falar uma coisa, que
o Arquitetura da Alma não é só para mulheres. Sim. Tá? É importante colocar isso. Importante. Inclusive, eu tive, né, feedbacks muito positivos de casais que foram juntos e de ótimo. familiares que foram juntos. E a partir da arquitetura, eles trouxeram que melhorou muito a comunicação. Né? Conseguiram ter conversas difíceis que antes eles estavam adiando, porque a pessoa escuta a mesma coisa. Né? Diferente de quando você vai num evento e você tem que contar o que você percebeu do evento para outra pessoa. Sim. Né? Então, a arquitetura da alma é para todas as pessoas que entenderem que isso aqui que a gente está conversando faz sentido e que se identificam, né, com esse caminho que eu conversei aqui com vocês, de assumir essa autenticidade, esse protagonismo, esse lugar de ser o dono da sua vida. Ah, que bom, que bom. Ah, gente, muito bom, Roberta, muito bom. Olha só, pois, dia 22 de agosto, Isso. Arquitetura da Alma. Ela ainda vai divulgar o local, mas as inscrições já estão abertas. Já o link estão já está no abertas. Instagram. Reforça o Instagram pra gente. @Roberta Melo, psicóloga. Pronto. Pois, gente, vamos lá, viu? Vai ser muito legal, muito bom mesmo. Obrigada, Roberta. Isso, vamos colocar o link durante a entrevista. Muito bem lembrado de Assis. Obrigada. Isso, obrigada. Viu? É ótimo de Assis. E olha só, vamos lá, compartilha, a gente comente. Vamos lá, o casal, leva a amiga, a irmã. Os homens também podem ir, viu, Gutenberg? Muito bom. Pois, E de Assis também? de Assis Tem que ir lá. também, ó. Pois obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bom.